Então, pessoal, vamos falar hoje sobre a questão aí do menino Benício, né, que morreu por conta de uma injeção de adrenalina, né, e está repercutindo aí, possivelmente vai repercutir internacionalmente essa matéria. E como eu disse nos outros vídeos, o que nós vamos fazer agora que uma criança perdeu sua vida em pleno final de ano, né? Enquanto algumas pessoas estiverem felizes, sorrindo, se alegrando, aquela criança vai estar, aquela família vai estar triste, tá? E nós estamos vendo que só a enfermagem, só a enfermeira está recebendo toda a responsabilidade. Parece que foi feita uma avaliação, a enfermeira não sabia algumas questões de segurança, o que já causa uma estranheza, né? Um espanto muito grande sobre isso. Mas parece que a médica receitou a medicação errada, né? E quantas vezes isso acontece e ninguém fica sabendo, né? O médico faz faculdade, 6 a 8 anos de faculdade, né? O médico faz residência, tá? A enfermagem também, a enfermagem faz, parece que faz faculdade, mas o técnico de enfermagem, quase que sai errado aqui, o técnico de enfermagem, ele não faz faculdade, né? Mas ele faz curso e aprendem muito, né? Sabem muito, são muito injustiçados, sofrem muita pressão no trabalho, tá? Carga horária muito pesada, salário ruim, condições de trabalho ruim, trabalham muito tempo em pé, carga horária muito pesada, né? E sofre demais injustiças, porque a população joga toda a sua frustração sobre esses profissionais da saúde, né? Que já estão sobrecarregados. E quando eu falo não só os profissionais da saúde, também como segurança do hospital, os maqueiros, toda a equipe, né? Se falta o maqueiro, as pessoas vão em cima do segurança, vão em cima dos enfermeiros, as pessoas querem uma solução. Só que essa solução, galera, vem lá de cima. Os verdadeiros culpados não estão aí. Não estão aí no hospital. Aí estão os heróis. Aí estão aquelas pessoas que quando você vai embora para sua casa, eles continuam ali, vendo sangue, pus, vendo gente morta, tendo que ressuscitar pessoas, né? Tendo que atualizar os seus conhecimentos a cada dia, tomando esporro. Aí você tem também bons funcionários, maus funcionários, pessoas relaxadas com as suas funções, não só técnicos, mas também médicos, né? Então, como que a gente acaba com essa situação? É gente no telefone celular direto, é gente distraída, é gente, sabe? É como se fosse assim, gente. Como é que eu vou exigir muito de quem ganha pouco? Como é que eu vou exigir muita responsabilidade se está tudo uma bagunça? Não há fiscalização, não há punição, não há nada, né? É capaz de você encontrar o médico no horário de trabalho pela rua, resolvendo seus problemas, pagando suas contas ou atendendo em outro lugar. Isso acontece pra caramba aqui no Brasil, tá? Então tá muito bagunçado. Então, o que a sociedade só pensa nessa bagunça quando precisa da saúde pública. Ela só vai raciocinar sobre isso quando ela precisa. O erro está aqui. A gente tem que começar a lutar não quando a gente precisa, mas quando a gente entende que o outro precisa, né? Então as pessoas cruzam os seus braços. Eu até entendo que a sociedade brasileira trabalha numa escala 6 por 1 e quase não tem tempo para pensar nessas coisas, né? O tempo que ela tem é para ela curtir a vida, senão ela vai ficar frustrada à toa. Não se há luta sindical porque por conta desse desgaste físico, e a política vive muito bem, muito obrigado, sem a pressão de vocês, sem a cobrança de vocês. Quando se começa a dar direitos para o pobre, ele vai querer mais direito. Quando você dá tempo para o pobre pensar, ele vai querer mais direito. E mais direito significa mais cobrança, e aí os políticos ficam perdidos nisso daí. Por quê? Porque aquela vida de paz que elas planejavam para os seus netos, para os seus filhos, dentro da carreira política, começa a ser ameaçado. É, aí começa a luta lá dentro, né? Para se proteger, né? Para se blindar, e é assim que funcionam as coisas. Então, quando não tem mais para onde correr, eles ainda conseguem as suas blindagens.
E a população brasileira precisa despertar para tudo isso, né? A população brasileira tem que saber como cobrar. Só não adianta reclamar em rede social, cara. Rede social não muda a realidade, não. Rede social muda a realidade das outras pessoas. A gente reclamar, falar na rede social conscientiza as outras pessoas. Mas o que funciona é a lei, né? Na verdade, nem a lei funciona muito bem nesse país, né? Se a lei funcionasse, você teria ali os pagamentos de acordo com as convenções coletivas de trabalho. O cara vai fazer um extra, ele não pode ganhar R$ 140. Não está isso na convenção de trabalho. Só que a lei ali possibilita do cara na justiça ganhar aquele dinheiro que está ali escrito, né? Vale o escrito, tá igual jogo de bicho isso aqui. Então a lei tem a sua a importância, né? Ainda que não funcione, a lei está ali. Então, quando você busca a justiça, você consegue, pela lei, às vezes, adquirir o seu direito, né? E isso daí... Imagina quando não tem lei. Quando não tem lei... Irmão, com lei, os advogados dão cambalhota e conseguem mudar tudo aquilo ali, com outras argumentações. Imagina sem lei, tá? Imagina sem lei. Então... o que vai ser feito após essa conduta no hospital, né? Dizem também que no hospital, a parte da farmácia não tinha uma pessoa gabaritada ali, ou seja, pode haver um desvio de função, um acúmulo de função, pessoa que não era para estar naquela área. Isso está no Brasil todo, gente. Isso é um câncer. O desvio e acúmulo de função é um câncer. O crime compensa, porque desvio e acúmulo de função economiza nas contas de pagamento das empresas muito dinheiro. Imagina você tiver que colocar um funcionário para cada lugar, né? Esses dias o cara estava reclamando que a recepcionista não queria varrer o chão do lugar. E se você não tem condição de pagar uma faxineira, irmão, não seja empresário. Você contratou a pessoa para ser recepcionista, não para ser faxineira. E o cara estava reclamando achando que está certo isso. Achando que está certo. Né? Então eles querem humilhar o trabalhador. Ah, não, que o trabalhador pode fazer. Pode você pagar uma pessoa para fazer. A pessoa pode fazer por gentileza, mas não como obrigação. A pessoa pode até fazer, que não vai cair a mão, não. Mas que aquilo não se torne uma obrigação. Porque o que acontece nesse país é que quando se ajuda, aquilo vira uma obrigação. E ali, a lei diz que daqui a pouco a pessoa não está trabalhando nem na tua função mesmo, está trabalhando em outra função. Isso está no Brasil, isso é um câncer, e ninguém resolve esse problema. E aí é sobrecarga, aí são funcionários psicologicamente abalados, desrespeitados na sua profissão. E aí imagina, o cara vai fazer um extra. Se o cara trabalha numa escala 12/36, o extra nem compensa, porque o cara vai trabalhar 36 horas ininterruptas para poder ganhar R$ 140. E aí vem uns indivíduos que querem comparar a hora de trabalho de um americano com o do brasileiro. Se você está usando as leis americanas, por que você não usa o valor das horas também para dizer? Se você quer comparar horas com dos americanos, tem que comparar o valor também. Se me pagar as horas de trabalho que o americano ganha, aí é outra conversa que a gente vai ter. Porque você fazer a comparação só quando é conveniente é muito fácil. Os Estados Unidos eles trabalham tantas horas, mas recebem quanto? Quanto que o Brasil recebe pelas mesmas horas trabalhadas? É estimulante isso? Então vem uns caras com umas churumelas aí, sabe? Que não tem sentido, tá? O que nós vamos fazer agora com a morte do menino Benício? Existe a Lei Lucas porque um jovem morreu engasgado em um passeio escolar e os professores não sabiam socorrer, né? Fazer as manobras de Heimlich, ou não sabiam fazer as manobras de desengasgo. Hoje existe a Lei Lucas, que deve ser aplicada nas escolas, nem sempre funciona em todas as escolas. Eu acho que até hoje tem um corpo docente que não entende nada daquilo ali, e as redes sociais ajudam muito em estar explicando isso para a sociedade, tá? E vocês aí são heróis que fazem aí, dedicam tempo, né? Eu também dedico tempo para estar ensinando algumas coisas. Todos nós somos heróis aí fazendo esse esforço pela sociedade. Por que nós vamos criar a Lei Benício agora? Primeira coisa que esses pais deveriam receber uma multa milionária, 5, 6 milhões. Não que o dinheiro compre nada não, porque tem que arder no bolso das pessoas. Sabe por quê? Porque se não arder no bolso, eles não tomam vergonha na cara. Então as empresas precisam tomar multas milionárias para prender, né, esses hospitais que fazem errado aí. Foi uma vida que se perdeu, não vai retornar mais essa vida. E o que se pode fazer
para tentar de alguma forma compensar, é criar uma lei chamada, o nome do rapaz, do menino Benício, né? Do garotinho, que eu acho que tinha 9 anos, eu acho. Uma lei, como a Lei Lucas existe, e como funcionaria essa lei? Para que nunca mais acontecesse isso. Toda vez que um médico receitar uma receita errada, vai ser notificado por toda a equipe. Todos os técnicos de enfermagem e toda a equipe de plantão vai ser obrigado a fotografar essa receita, vai ser obrigado a mandar para os órgãos competentes, mostrando que o médico não fez o seu trabalho. O médico tem faculdade, tem às vezes pós-graduação, faz faz a residência no hospital, né, onde ele vai faz os estudos práticos, fica ali um bom tempo de residência, né, morando no hospital. Então, como é que uma pessoa erra uma receita assim? Uma coisa absurdamente que não tinha como errar, cara. Uma dose de adrenalina, né, que é epinefrina e adrenalina. Nem, acho que nem na pessoa em parada cardiorrespiratória em assistolia, né, que é a parada total, que não é um ritmo chocável pelo DEA, né, nem mesmo em assistolia se aplica, eu acho que essa quantidade. Eu não sei qual é a quantidade que aplica, mas eu acho que nem em caso de assistolia, que seria a cardioversão química, né? Que seria trazer de volta o pulso cardíaco quando o coração para de vez. Olha só o tipo de medicamento que deram para essa criança. Era a dose, né? A dose que não estava certa. Então, essa adrenalina, que é um medicamento super importante na medicina, né? Que ele entra abrindo as portas mesmo para que a pessoa sobreviva, né? Ele tem, foi explicado aí na internet aí, muito importante esse medicamento. Como que erra um medicamento desse, gente? Então, todo mundo tem que ser responsabilizado, desde a médica, técnica de enfermagem, hospital, pessoa da farmácia, todos que estiveram ligados nesse processo tem que ser responsabilizado, né? Não pode só chegar a esperar esfriar a mídia, né? Querer esfriar a mídia só colocando só a técnica lá, né? A técnica com algumas atitudes esquisitas, né? Que parece, dá a entender que parece ser um pouco arrogante, mas a gente não sabe o que está na cabeça da pessoa, a gente não pode julgar as coisas pela aparência do que a gente está vendo ali, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. A pessoa agora vai ser responsabilizada, possivelmente por um dolo eventual, né? Não é uma questão culposa somente quando não há intenção, porque assumiu-se o risco. Às vezes a mídia coloca como doloso e depois lá na frente, só para poder aplacar os ânimos da sociedade. Aí lá na frente você descobre que não mudou tudo aquilo ali, entendeu? E já é uma jogada de marketing para tirar aquilo de foco. Mas isso vai ser martelado. Agora tem que se criar a lei para esse garotinho aí, para que os pais possam saber que a justiça vai ser feita. Como? Como? A justiça vai ser feita a partir das próximas crianças, que não vão passar por essa situação mais. Então, se não se criar uma lei com o nome dessa criança, em homenagem a essa criança, para que a gente faça lembrado essa situação, isso não pode ser esquecido, isso não pode mais ocorrer. Se não for criada uma lei, eu vou ficar muito bolado com essa situação, porque é uma situação que vai repercutir no mundo todo e talvez vai servir de lição, né, para toda a humanidade, para que não deixe isso nunca mais acontecer. Um paizinho lá da criança estava dizendo que ia dar tudo certo, confiou nos pais, e olha agora o que aconteceu, né? A criança se perdeu, a criança inocente acreditou nos pais porque os pais que dão o conselho certo. Como é que está a cabeça dessa família, cara? Como é que está a cabeça dessa família? Então isso não pode passar em branco. Essa lei tem que ser criada e vamos para frente.